O Supremo Tribunal não para, o Poder Judiciário nem pode parar, o serviço é contínuo e, portanto, continuará o trabalho apenas ao interregno de sessões realizadas neste período até o dia 1º. O sistema é bom para os sindicalistas, não é bom para os trabalhadores. A maioria dos ministros da sexta turma reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e determinou o andamento do processo contra o atleta Ryan Lott por falsa comunicação de crime. Eu vou viver um pouquinho dessa experiência de ser um deficiente visual na trilha. Vamos colocar uma venda e ver como é que é essa experiência de ser conduzido no pedal. Olá, boa tarde. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição sindical opcional estabelecida na reforma trabalhista do ano passado não viola a Constituição Federal. E a decisão foi por maioria de votos. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Gabriel Seafrei, que tem mais detalhes sobre esse julgamento de hoje. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Por 6 votos a 3, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição sindical não é mais obrigatória, não deve ser obrigatória e manteve, então, uma determinação da reforma trabalhista aprovada no ano passado, que determinou, então, que ela fosse facultativa. Com isso, a partir de agora, fica mantida uma regra que já estava valendo desde a aprovação da reforma trabalhista, de que todos os trabalhadores do país poderão escolher se querem ou não contribuir com os sindicatos. Todos os detalhes desse julgamento agora na reportagem. O primeiro a se manifestar na sessão plenária de hoje foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele considerou que as alterações definidas na reforma trabalhista do ano passado, envolvendo a contribuição sindical, não violam a Constituição. A Constituição não criou, não constitucionalizou, mas também não vedou. Deixou isso à discricionariedade política do Congresso Nacional. Ele acompanhou o entendimento do ministro Luiz Fux, que na sessão de quinta-feira já havia votado por deixar a critério do trabalhador a opção pela contribuição sindical. Não se pode admitir que a contribuição sindical seja imposta a todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais e, ao mesmo tempo, que a Carta Magna determine que ninguém é obrigado a se filiar ou se manter filiado a uma entidade sindical. Entendimento contrário teve o ministro Edson Fachin, que também já havia votado. Relator do processo, o ministro defendeu a obrigatoriedade da contribuição. Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição destinada ao custeio dessas entidades pode se tornar um instrumento que obsta o direito à sindicalização, que inequivocamente foi reconhecido pela Constituição. E corre-se, portanto, aqui potencial real risco de atingir o seu núcleo essencial, vale dizer, existência e cumprimento de obrigações constitucionalmente previstas. O voto foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, que citou a falta de uma alternativa para a arrecadação dos sindicatos, a partir do momento em que a contribuição deixou de ser obrigatória. Poderia ter feito no Congresso Nacional alguma substituição ou algo gradativo, mas do dia para a noite, da noite para o dia, se subverter todo esse sistema sem ter uma regra de transição, sem ter uma preparação para a substituição desse financiamento, eu penso que aí é que está a grande fragilidade do ponto específico que estamos a discutir. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que cabe ao trabalhador a decisão de contribuir e manteve as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. A própria Organização Internacional do Trabalho não endossa esse modelo de contribuição compulsória. O sistema é bom para os sindicalistas, não é bom para os trabalhadores. Existem no Brasil 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores. No Reino Unido existem 168, na Dinamarca 164, nos Estados Unidos 130 e mesmo na Argentina existem 91. Então, uma coisa fora da ordem.
Os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio também acompanharam a divergência. A última a votar foi a ministra Carmen Lúcia, por manter a contribuição sindical facultativa, conforme entendimento da maioria dos ministros. Considero que essa mudança leva a um novo pensar a forma de a sociedade trabalhar e lidar com o Brasil em todas as categorias. Também considero que, mesmo que fosse considerado um tributo, e acolho as observações do ministro Marco Aurélio em seu voto no sentido de não assim considerar, mas mesmo que fosse, tenho que não há nenhuma agressão ao que a Constituição estabelece, que poderia, como foi, alterado na forma ajustada e, ao final, promulgada pelo Congresso Nacional. E para comentar a sessão plenária de hoje, recebemos aqui no estúdio a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Rafaela. A gente já se falou antes, né? Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Cadu. Karina, sobre esse julgamento da contribuição sindical, qual o impacto disso na vida do trabalhador? Vamos lembrar que essa contribuição sindical, na verdade, ela até o ano passado, até que fosse editada essa lei que modificou toda a legislação trabalhista, ela era compulsória, obrigatória, o empregador descontava no contra-cheque de todo o trabalhador o equivalente a 1 dia de trabalho no ano a título de contribuição sindical. E a partir da reforma trabalhista, 13 de julho de 2017, mais o período em que a lei precisou para entrar em vigor, efetivamente, de 120 dias, essa situação mudou. Agora, o trabalhador ele tem que autorizar o sindicato a efetivar esse desconto. Então, isso significa, na prática, que o trabalhador não vai ter mais descontado no mês de março, que é o mês da data base, o valor desse um dia de trabalho no ano, a menos que ele queira contribuir e se manifeste expressamente. E era justamente essa facultatividade que a nova lei trabalhista trouxe, que estava sendo discutida no plenário e que vários dos requerentes das ações diretas de inconstitucionalidade argumentaram que seriam violadores da Constituição, tanto no aspecto formal quanto no aspecto material. Violava no âmbito formal porque dependeria de uma lei complementar, já que a natureza jurídica da contribuição sindical, àqueles que entendiam pela inconstitucionalidade, teria a natureza de tributo. Tributo é obrigatório, é compulsório, só poderia ser modificado por lei complementar e aí, portanto, haveria uma inconstitucionalidade formal e, de uma certa forma, a falta desse custeio para os sindicatos afastava ou dificultava, de uma certa forma, a assistência jurídica prestada por esses sindicatos, já que a representatividade sindical ela é obrigatória na Constituição. Isso era o argumento trazido nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas, nesse ponto, ficaram vencidos o ministro relator, ministro Dias Toffoli e ministra Rosa Weber, já que a maioria que se formou entendeu que nenhum desses argumentos prevalecia e que a Constituição prevê a possibilidade dessa mudança e que foi, inclusive, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, uma opção política e que nada teve, que essa modificação legislativa, de forma alguma, afronta a Constituição. O voto do ministro relator Edson Fachin se baseou em 3 pilares relacionados ao sindicalismo. Quais são? O ministro Edson Fachin, ele sustentou, ele na verdade não abriu a divergência, mas ele ficou vencido no plenário, porque assim como a ministra Rosa Weber o acompanhou também, disse que esse regime, esse modelo sindical, ele está baseado num tripé, baseado na unicidade sindical, na representatividade desses sindicatos obrigatórios e nessa fonte de custeio que é a contribuição social. Afastada a contribuição social, fica difícil deles se manterem, difícil de manter a representatividade, quebrando esse tripé, como disse a ministra Rosa hoje pela manhã, Cadu, a gente se lembra bem, a casa cai se não houver os 3 pilares. E, desse sentido, acabou ficando confirmada a constitucionalidade da reforma trabalhista nesse ponto em relação à contribuição sindical. Maravilha, Karina. Obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos aqui. Até a próxima. Até a próxima. E a sessão de hoje marcou o encerramento das atividades do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre. Antes de declarar o semestre encerrado, a ministra Carmen Lúcia fez um balanço das atividades do Supremo. No primeiro semestre de 2016, o STF recebeu 51.595 processos. 29.177 foram distribuídos.
54.115 foram baixados ou arquivados. As turmas e o plenário tomaram 6.169 decisões. As monocráticas, 58.203. O nosso acervo hoje, que já chegou a ter no plenário em 2010, do final da gestão do ministro Gilmar, ou do ministro Peluso, o ministro Gilmar, nós chegamos a ter 127 mil processos. Estamos agora com 41 mil, o que significa que a repercussão geral cumpriu um papel extremamente importante, porque com isso nós pudemos fazer esse trabalho de triagem. O recesso começa nesta sexta-feira e termina no início de agosto. Até lá, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, vai ficar de plantão para atender a casos de urgência. O Supremo Tribunal não para. O Poder Judiciário nem pode parar, o serviço é contínuo e, portanto, continuará o trabalho apenas ao interregno de sessões realizadas neste período até o dia 1º. Antes do encerramento da sessão desta sexta-feira, o ministro Marco Aurélio fez um agradecimento à presidente. O trabalho no primeiro semestre foi um trabalho hercúleo e que Vossa Excelência coordenou as sessões realizadas no tribunal, como devem ser coordenadas, com punho de aço e luvas de pelica. E os ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça também realizaram sessão de encerramento dos trabalhos do primeiro semestre deste ano. A presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, ressaltou a preocupação com o número de processos que chegam ao STJ. No primeiro semestre deste ano, o aumento foi de 3%. Mesmo assim, os resultados de produtividade foram positivos. O tribunal julgou 27% a mais de processos na comparação com o semestre anterior. O balanço estatístico dos julgamentos dos 6 primeiros meses de 2018 mostra que a primeira seção, especializada em direito público, julgou 5.060 processos. Na primeira turma foram julgados 46.203 processos e na segunda, 41.255. Já os ministros da segunda sessão, especializada em direito privado, julgaram 4.958 processos. Na terceira turma, um total de 38.448 processos foram julgados. E o número de julgamentos da quarta turma chegou a 46.336. As turmas que tratam de direito penal também tiveram altos índices de julgamento no período. Na terceira sessão foram julgados 1.311 casos. Na quinta turma, 30.256 e na sexta turma foram 27.285 decisões. Por isso, temos trabalhado com afinco para aumentar a capacidade de eficiência da nossa Corte, que a cada dia consegue se superar e fazer mais, com menos, com a compreensão e participação de todos. Elevamos nossa produtividade em mais de 7%. Na sessão de encerramento do semestre forense, foram também destacados os desafios para manter a atuação do STJ cada vez mais célere e atenta às necessidades da sociedade. O Tribunal Superior do Trabalho também encerrou hoje o primeiro semestre de 2018 com balanço positivo. Confira agora na reportagem. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho encerraram o primeiro semestre de 2018 em sessão do órgão especial. De acordo com a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal, de janeiro a junho deste ano, foram recebidos mais de 149 mil processos e julgados quase 166 mil casos. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, agradeceu pelo excelente trabalho desenvolvido pelos ministros e servidores da Corte e destacou o empenho da Justiça do Trabalho em dar celeridade aos julgamentos dos processos e às ações desenvolvidas. Penso que esse ano nós vamos cumprir as nossas metas e tudo graças ao envolvimento de todo o Tribunal Superior do Trabalho e os servidores que são muito bem preparados, são muito dedicados e nós sempre contamos com eles.
Com o encerramento do semestre e o início do recesso do Judiciário, o expediente no tribunal será de 1 às 6 da tarde. Os prazos processuais ficarão suspensos de 2 a 31 de julho. As áreas ligadas a serviços processuais vão ficar de plantão para atendimento ao público das 9 horas da manhã às 6 da tarde. As atividades do segundo semestre de 2018 terão início no dia 1º de agosto. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a prorrogação do inquérito que envolve o presidente Michel Temer. A repórter Evne Araújo é que tem as informações a respeito deste assunto. Nós vamos conversar com ela agora ao vivo. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, não se trata de uma prorrogação em si. Na verdade, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou que a Polícia Federal continue as investigações do inquérito dos portos. Isso até que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido da instituição de ter aí mais 60 dias de trabalhos diante desse assunto. O ministro Barroso teve essa decisão tendo em vista o recesso do Judiciário, que começa na próxima segunda-feira. Agora, o inquérito dos portos é uma investigação da Polícia Federal que apura se o presidente da República, Michel Temer, editou um decreto para favorecer empresas do setor portuário. Rafaela. Obrigada, Evne. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, STJ reabre ação penal contra nadador norte-americano acusado de inventar assalto no Rio de Janeiro. A maioria dos ministros da sexta turma reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e determinou o andamento do processo contra o atleta Ryan Lott por falsa comunicação de crime. Superior Tribunal de Justiça destranca ação penal contra atleta norte-americano que, durante a participação nas Olimpíadas Rio 2016, prestou falsa declaração de crime. A maioria dos ministros da sexta turma reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e determinou o andamento do processo contra o atleta Ryan Lott por falsa comunicação de crime. O nadador esteve no Brasil em 2016 para participar das Olimpíadas no Rio de Janeiro e, na ocasião, deu entrevista a uma rede de televisão norte-americana, onde declarou que ele e outros 3 atletas haviam sido vítimas de assalto. O episódio foi confirmado em depoimento prestado à polícia no dia seguinte, no hotel em que estavam hospedados. O caso ganhou repercussão internacional e a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista instaurou inquérito para apurar os fatos. Durante as investigações, foi descoberto que, na verdade, os atletas teriam usado a informação para encobrir atos de vandalismo praticado por eles. O atleta foi processado por falsa declaração de crime, mas o Tribunal de Justiça Fluminense determinou o trancamento da ação, por entender que Ryan Lott comunicou o roubo somente à imprensa. No entanto, o nadador confirmou a falsa comunicação criminosa, o que levou ao prosseguimento das investigações. Os ministros votaram pelo destrancamento da ação. Hoje, no Campus Party, a maior feira de tecnologia do mundo, o assunto foram as urnas eletrônicas. Peritos da Polícia Federal explicaram como foram feitos os planos de ataque para testar a segurança para as eleições deste ano. O perito Ivo Peixinho contou aos campuseiros as experiências da Polícia Federal nos testes públicos às urnas eletrônicas. Desde 2009, a cada 4 anos, o Tribunal Superior Eleitoral libera os equipamentos para análise externa da segurança dos procedimentos. A gente fez um plano de ataque, a gente foi bem sucedido, a gente forçou o TSE a implementar melhorias. Eles implementaram essas melhorias e, quando a gente foi fazer o plano de novo, a gente não conseguiu finalizar. Os últimos testes ocorreram em novembro do ano passado. Assim como a Polícia Federal, todo cidadão interessado pode apresentar um plano de ataque à urna eletrônica. Eles recebem informações privilegiadas, como o acesso ao código-fonte dos equipamentos. Executada a ação, os técnicos do TSE trabalham nas correções e os próprios participantes conferem a melhoria do sistema. No ano passado, 10 planos de teste foram efetivamente executados. Os testes públicos são importantes e a própria fiscalização que a Polícia Federal faz do códigos-fonte, etc., é importante para melhorar o processo, né? E, por fim, a gente sente que assim, a gente tem uma confiança no produto, né? Os colegas fizeram perícias e nunca foi encontrado indícios de fraude, mas a gente tem que sempre melhorar o processo.
E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, no quadro Eu Faço a Diferença, conheça o projeto desenvolvido por uma ciclista que atende pessoas com deficiência visual. Eu vou viver um pouquinho dessa experiência de ser um deficiente visual na trilha. Vamos colocar uma venda e ver como é que é essa experiência de ser conduzido no pedal. A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, do Superior Tribunal de Justiça, completou 70 anos. Rafaela, são 170 mil obras no acervo, a maioria disponível na internet. 28 de junho de 1948, Rio de Janeiro. Na sede do Tribunal Federal de Recursos era criada a Biblioteca do TFR. O objetivo era atender os ministros da Corte, mas ali nascia uma das bibliotecas jurídicas mais importantes do país. Em 1960, com a inauguração da nova capital federal, o TFR mudou para Brasília. Mas somente em 69 o acervo foi transferido do Rio. Por algum tempo, a biblioteca ocupou o bloco 6 da esplanada dos ministérios, até ser instalada na nova sede do TFR, no setor de autarquias. Aí, quando chegou lá, era no terceiro andar, pertinho lá da presidência. Era uma sala enorme, com 2 estantes de aço, e mais de 40 caixotes. E caixotes grandes, não era pequenininho, não. Era livro de constitucional, de penal, enfim. No início da década de 70, já eram mais de 6 mil obras. Em 1972, a biblioteca recebeu o nome do ministro Oscar Saraiva, em homenagem ao responsável pela construção do edifício sede do TFR. 17 anos depois, em 89, com a extinção do TFR e criação do Superior Tribunal de Justiça pela Constituição Cidadã, o tribunal começou a se transformar e a biblioteca também. A mudança para a nova sede do STJ em 1995 possibilitou ao acervo crescer em espaço e número de obras. A área do direito, ela cresce bastante. Cada lei que se cria são comentários e discussões sobre aquela lei e são publicados. Nós temos a felicidade de termos um orçamento próprio para a aquisição de obras nacionais e estrangeiras. Investimento que rendeu um acervo surpreendente. 170 mil obras entre livros e periódicos, 22 mil capítulos de livros, 2.200 obras raras. A notícia é que a mais antiga delas, uma obra de Hugo Grotius sobre o direito internacional, portanto uma obra que vem já, data de alguns séculos. Eu diria que é uma das melhores bibliotecas jurídicas do país, de longe, é uma das melhores do país. Ela ajudou a me moldar durante a vida jurídica. A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva é pioneira no meio jurídico a disponibilizar obras raras na internet. Desde 2005, através do site da BDJUR, grande parte do seu acervo físico pode ser consultado de qualquer lugar do mundo. Há acesso digital de mais de 10 milhões de pessoas, não só no país. Isso dá o devido respeito da biblioteca, porque ela é uma conquista da população brasileira. Agora, olha só, Cadu, uma matéria muito interessante. Pedalar e ver a beleza do Jardim Botânico de Brasília pelos olhos dos outros. É sempre muito maravilhoso, né, Cadu? Com certeza, Rafaela, inclusive porque é um projeto que se chama Projeto DV na Trilha, idealizado por Simone Consenza. Olha só, uma ciclista que, junto com outros voluntários, faz a diferença na vida de deficientes visuais. Fabiano é um exemplo de superação depois de ter vivido uma história trágica. Todo esse trânsito, eu pensei, por que não ir para o serviço pedalando? Então eu ia todos os dias pedalando, até então eu enxergava normalmente. E até que um dia no retorno do serviço, por volta de 3h30, 3h40, eu fui abordado. Eu estava com fone de ouvido e não pude entender que era um assalto, reagir. E aí ele deu o primeiro tiro, pegou desse lado da face, saiu pelo olho esquerdo. E aí eu caído, ele veio, deu mais 2 tiros atrás. Então eu não tenho olho esquerdo, o direito eu tenho, mas não tenho
visão de vulto, de claridade, de nada. Enquanto ele vencia o desafio de se adaptar à nova realidade, do outro lado da cidade, um grupo de ciclistas desenvolveu um trabalho voltado para deficientes visuais. Aqui a gente se reúne com as pessoas com deficiência visual. São 24 pessoas com deficiência visual que nós temos atualmente, 24 bicicletas tandem. Aqui vem os condutores, que são todos voluntários, todo mundo do projeto é voluntário. E nós saímos para um pedal, oferecemos um lanche, depois oferecido pelos nossos apoiadores. E é esse momento de grande integração e troca que traz mudanças na vida de todos. Fabiano descobriu o projeto por acaso, e o acaso veio como uma forma de transformação de vida. Foi da onde que me tirou da depressão, onde que tirou aquele desânimo, porque até então não tinha vontade de viver, né? E aí eu pensava que não ia poder andar de bicicleta mais, e no projeto eu vi que mesmo sem enxergar a gente podia sim andar de bicicleta. O DV na Trilha utiliza essas bicicletas para 2 pessoas. Na frente, um condutor que enxerga e atrás o deficiente visual. Eles são parceiros no pedal. Quem conduz também são os olhos, que contam com detalhes as belezas dos caminhos que trilham. Você pedalar sozinho numa bicicleta, você faz o que você quiser, a hora que você quiser. Não, quando você está conduzindo um deficiente visual, você tem que indicar para ele abaixar a cabeça quando vai passar por uma árvore. Então você acaba criando um vínculo com essa pessoa. Então você vê que é muito uma coisa assim de você emprestar os olhos realmente para o deficiente visual. A cada 15 dias eles pedalam no Jardim Botânico de Brasília, uma das áreas de cerrado mais preservadas da capital do país. São mais de 500 hectares e 10 quilômetros de trilha guiada. Uma parceria que deu certo. Às vezes a parceria começa pequena e ela vai crescendo, atraindo outras pessoas, né, admiradores, patrocinadores, enfim, apoiadores. E aí, no final, uma coisa que muita gente não acredita no início, que não vai dar certo, enfim, acaba se tornando um projeto de sucesso. Além de um exercício de superação, para ser um DV na Trilha é preciso ter confiança. Afinal, toda a experiência está nas mãos do condutor. Eu vou viver um pouquinho dessa experiência de ser um deficiente visual na trilha. Vamos colocar uma venda e ver como é que é essa experiência de ser conduzido no pedal. A gente tomou um banho refrescante, a gente pedalou por vários lugares e eu vou contar para vocês que a experiência é muito boa. Os DVs estão de parabéns e, claro, os condutores também. Obrigada, gente. Você imagina a diferença que faz para uma pessoa que tem algum dos sentidos comprometido, você passar um pouco da sensação a respeito daquilo que está à volta dela. Tenha ela, no caso, adquirido a deficiência durante a vida, ou ela já tenha nascido com a deficiência já e não tem a visão do mundo. É uma experiência interessante para as 2 pessoas. Liberdade, né? Deve dar esse sentimento, assim, eu posso. A Evelyn saiu muito bem também, né? Acho que a partir de agora vai ser uma programação para ela também, né? Com certeza. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Uma boa tarde para você, excelente fim de semana. Uma boa tarde e um ótimo final de semana. Até segunda.